Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui no nosso estudo, tá? Vou começar esse bloco agora fazendo menção a um tema. Eu não vou nem escrever, eu vou somente falar, tá? A gente não tem o que aprofundar nele não. Eu só quero que vocês saibam a existência desse tema e o que for cobrado numa eventual prova dificilmente fugirá disso, tá? Velocidades do direito penal. Pois é, inventam de tudo, né? Você já ouviu falar na expressão velocidades do direito penal? Pois bem, hoje a doutrina majoritária entende que o direito penal possui 3 velocidades. Direito penal de primeira velocidade, direito penal de segunda velocidade e direito penal de terceira velocidade, tá? E o que vem a ser, por que velocidade do direito penal? Gente, a velocidade do direito penal, ela está ligada tão somente à rapidez com que o direito penal vem a aplicar uma punição a uma pessoa que comete um determinado crime, tá? Então, no direito penal de primeira velocidade, o direito penal aplica a punição de forma mais vagarosa. Como assim de forma mais vagarosa? São respeitados todos os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal. Então, o devido processo legal é respeitado em sua inteireza e a consequência disso é uma punição, é uma aplicação do ius puniendi de forma mais demorada. Como exemplo disso, nós temos o nosso processo penal comum. No rito ordinário, no rito sumário, vem a ser um exemplo de direito penal de primeira velocidade, tá? Nós vamos ter punições de penas privativas de liberdade, aplicadas num processo mais vagaroso, que é a regra geral do nosso processo penal brasileiro. O direito penal de segunda velocidade está ligado à possibilidade do Estado afastar punições por penas privativas de liberdade. De um lado, ele afasta penas privativas de liberdade de outro. E se ele afasta penas privativas de liberdade, ele coloca agora em seu lugar penas restritivas de direito. E de outro lado, ele flexibiliza certas garantias fundamentais. Ele faz com que o processo seja mais célere. E ele torna o processo penal mais célere, ele puxa de um lado, ele dá um tapa de um lado e assopra do outro. Ele torna o processo penal mais célere, flexibilizando certos direitos e garantias fundamentais, mas de outro lado ele tira as privativas de liberdade e deixa as restritivas de direito. Como exemplo disso, nós temos os nossos procedimentos afetos à Lei 9.099/95, que é a lei dos juizados, notadamente no que tange aos juizados especiais criminais, tá? Que segue o rito sumaríssimo, um processo mais rápido e em compensação não se aplica, pelo menos de regra, penas privativas de liberdade e sim penas restritivas de direito, tá? Por fim, o direito penal de terceira velocidade vem a ser aquele em que se flexibiliza garantias fundamentais, se coloca um processo penal mais célere e, de outro lado, ele não afasta as restritivas de direito. Então, ele pega a severidade da punição da primeira velocidade, que é pena privativa de liberdade, e coloca com a flexibilização do processo mais rápido da segunda velocidade. E aí você tem processo penal mais rápido com flexibilização de garantias e punição mais severa. É o que se conhece por direito penal do inimigo, criação do alemão Gunther Jacobs, certo? Então você tem aí direito penal de primeira velocidade, segunda velocidade e terceira velocidade, tá? Então agora vamos para a tela em branco. Para dar seguimento ao assunto, vamos agora falar de fontes do direito penal. Gente, quando se fala em fontes, né? Quando se fala em fontes, a gente sempre tem a ideia de que fonte é de onde vem algo, né? De onde vem algo. E você sabe que no direito brasileiro, todos os ramos do direito possuem suas fontes, tá? Mas como aqui nós estamos em aula de direito penal, vamos nos ater somente às fontes do direito
penal, tá? Então, ó, a gente vai trabalhar aqui com a seguinte divisão, tá? Nós vamos ter fontes materiais e fontes formais, tá? Ó, gente, se liguem no seguinte. As fontes materiais é de onde vem. De onde vem a norma. Em outras palavras, fonte material do direito penal é o órgão encarregado da criação do direito penal, certo? Então, ó, como fonte material, nós temos aqui uma regra e nós temos aqui a exceção à regra, certo? Então, ó, por previsão constitucional, gente, a fonte material regra do direito penal é a União. É a União. Pois, de acordo com o artigo 22, inciso 1º, tem segundo, né? Inciso 1º da Constituição Federal, compete à União legislar sobre direito penal, certo? Agora, a exceção está prevista no artigo 22, parágrafo único da Constituição, que diz que, gente, isso é muito importante, viu? Pouca gente sabe disso. Diz que os estados podem legislar sobre questões específicas de direito penal, desde que autorizados por lei complementar. Então, ó, não é legislar sobre qualquer coisa de direito penal. É sobre matérias, sobre questões específicas de direito penal e tem que haver uma autorização por lei complementar. Então, veja, não é lei ordinária, é lei complementar. É aquela espécie legislativa prevista na Constituição Federal que exige aprovação por maioria absoluta, já que as leis ordinárias exigem apenas maioria simples na aprovação, tá? E aí, gente, com relação às fontes formais, temos o seguinte. Primeiro, se ligue que, se as fontes materiais são de onde vem a norma, o órgão que cria a norma, certo? Aqui nas fontes formais, nós temos o instrumento em que a norma irá se apresentar. Ou seja, é o modo pelo qual as regras são reveladas. Chama-se também de fonte de conhecimento. Fonte de conhecimento ou cognição. Então, ó, de onde vem a norma? Vem da União, via de regra. E qual é o instrumento que a União usa? Como que eu vou conhecer o que a União quer nos dizer? Como eu vou ter cognição sobre isso? E aí, nós temos duas espécies de fontes formais. Temos a fonte formal imediata e temos fonte formal mediata. Gente, fonte formal imediata é somente a lei, tá? A lei é a única fonte formal imediata do direito penal. E ela tem que ser lei em sentido formal. Por quê? Porque
Lei em sentido formal é aquela que provém do processo legislativo previsto na Constituição Federal. Logo, medida provisória não pode falar sobre direito penal. Lei delegada não pode falar sobre direito penal. Ato administrativo, como por exemplo um decreto, não pode falar sobre direito penal. Então, fonte formal imediata é somente a lei, tá? E aí, gente, como fonte formal mediata, nós temos doutrina, costumes e princípios gerais, tá? Então, nós temos doutrina, costumes e princípios gerais, tá? Doutrina, costumes e princípios gerais, certo? Agora, especial atenção eu requeiro dos senhores no sentido de atinarmos alguns aspectos sobre os costumes, tá? Sobre os costumes. Então veja, os costumes, gente, são comportamentos uniformes e constantes pela convicção da obrigatoriedade de praticá-los como atos, certo? E aí, algo que vocês precisam saber para suas provas de concursos públicos, no que tange aos costumes, é que nós temos que responder as seguintes perguntas. A primeira pergunta é: costume cria infração penal? Interrogação. Segunda pergunta: costume revoga infração penal? Segunda pergunta. Certo? Qual a finalidade dos costumes no direito penal? Qual a finalidade? Qual a finalidade? Tá? Então vamos lá. Gente, a primeira resposta, claro que eu vou explicar, né? Mas a primeira resposta é: costume cria infração penal? Não. Costume revoga infração penal? Não. Tá? Então, antes de chegar na finalidade, vamos aqui a câmera a mim. Gente, por que costumes não podem criar infrações penais? Acabamos de ver que a única fonte formal e imediata do direito penal é a lei. Lei em sentido formal, via de regra, lei federal. Lei federal. Então, para a União, que é a regra, nós temos a necessidade de ser lei federal, que aí pode ser ordinária ou complementar. Aquela exceção dos estados versarem sobre direito penal exige que haja autorização por lei complementar federal para que os estados, através de leis estaduais, venham a falar sobre direito penal apenas sobre questões específicas, tá? Mas vamos nos ater aqui à regra geral. Então, por que o costume não pode criar infração penal? Porque somente a lei que pode. Somente lei em sentido formal que pode criar infrações penais, certo? Do mesmo modo, se o costume não pode criar infração penal, o costume não pode revogar infração penal. Gente, de acordo com a LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que aplica-se como pano de fundo para toda e qualquer lei, inclusive as leis penais, a regra geral aqui no Brasil é que uma lei, ela vigora até que venha outra que a mate. Então, uma lei A, ela vai vigorar até que uma lei B venha e diga que aquela lei A não existe mais. Então, quando uma lei A entra em vigor, enquanto não vier uma lei posterior que a retire do ordenamento, ela vai continuar em vigor. Então, eu não posso dizer que uma lei A, que ainda não tem uma lei B revogando-a, eu não posso dizer: esse comportamento aqui da lei A caiu nos costumes da sociedade, então os costumes vão revogar essa lei A, de jeito nenhum, tá? A LNDB não permite isso. Então temos que há no Brasil a necessidade de que uma lei venha para revogar outra. Por isso que os costumes
não revogam tipos penais. E aí, gente, nós temos o exemplo do artigo 184 do Código Penal, violação de direito autoral, que as pessoas dizem, ah, mas caiu no costume, o pessoal baixar vídeo na internet, então o costume revogaria o artigo 184, de jeito nenhum. Tá? Se o Estado quiser revogar o artigo 184, ele edite uma lei que retire o artigo 184 do Código Penal, caso em que há uma revogação expressa, ou crie outra lei que contradiga o que está escrito no 184, caso em que haverá uma revogação tácita. Tá? Então, costume não cria infração penal, costume não revoga infração penal. Tá? E aí, gente, para que servem os costumes do direito penal? Então, vamos voltar aqui na tela, tá? Qual a finalidade dos costumes no direito penal? Certo? Qual a finalidade dos costumes do direito penal? Então, ó, o costume, ele serve como instrumento interpretativo. Um instrumento interpretativo. Tem que ser um costume secundum legem. Eu não posso ter, por exemplo, um costume contra a legem, contra a lei, eu não posso. Eu tenho que ter um costume segundo a lei. Tá? O costume não pode contrariar a lei, eis que a lei é a principal fonte do direito penal, é a fonte imediata. Então, um exemplo aí, ó, de o costume ajudar na interpretação, nós temos no artigo 155, parágrafo 1º do Código Penal, que traz uma minorante do repouso noturno. Então, ó, o repouso noturno, gente, vai depender do costume de cada localidade. Afinal, o repouso noturno na megalópole São Paulo é em um horário. O repouso noturno no interior de um estado é outro horário, né, de acordo com os costumes. Outro exemplo, nós temos aqui o crime de ato obsceno, tá? Que é tipificado na parte especial do Código Penal, o crime de ato obsceno. O crime de ato obsceno é praticar ato obsceno. E o que vem a ser ato obsceno? Lembre-se que a redação do Código Penal, de muitos crimes da parte especial, é de 1940. Então, será que determinados comportamentos hoje, em 2015, eles hoje são normais em 2015, mas será que eram normais em 1940? Então, através dos costumes, atuando como um instrumento interpretativo, um norte de interpretação, é que nós vamos verificar o que hoje vem a ser ato obsceno, com a finalidade de dizer se alguém cometeu esse crime ou não, tá? E aí, continuando, vamos chegar agora nas características da lei penal, tá? Então, ó, a lei penal, gente, ela possui as seguintes características, tá? Exclusividade, imperatividade, generalidade e impessoalidade, tá? Então eu vou colocar aí, ó, palavrinhas-chave para cada uma dessas situações, certo? Por que a lei penal é exclusiva? Porque somente a lei define crime. Vou botar infração penal porque é o gênero, né? Aí abrange crime e contravenção. Define infrações penais e comina sanções a elas. Por isso que a lei penal é exclusiva. Por que a lei penal é imperativa? Porque é imposta a todos.
independentemente da vontade de cada um. Por que a lei penal possui generalidade? Porque todos devem obediência a ela. E por que a lei penal é impessoal? Porque ela se dirige abstratamente a fatos futuros e não a pessoas. Eu não posso dizer, por exemplo, será crime quando João do Morro furtar. Não, eu posso tipificar a conduta de furto e quem praticar o furto, que eu não sei quem é, vai incidir nas penas combinadas a este delito, tá? Então se dirige abstratamente a fatos futuros e não a pessoas, além de existir para todos os cidadãos. Tá? Além de existir para todos os cidadãos. Então, fechando aqui, ó, a gente vem agora para classificação da lei penal. Classificação da lei penal. Gente, nós só temos 2 tipos de lei penal no que tange a classificação. Só subir aqui mais um pouquinho. A lei penal pode ser incriminadora e a lei penal pode ser não incriminadora. Oxe, Alexandre, lei penal não incriminadora é? É, exatamente, lei penal não incriminadora. Então, ó, o que vem a ser a lei penal incriminadora? A lei penal incriminadora é aquela que define as infrações penais e comina as sanções. E comina as sanções. Então, na lei penal incriminadora, a gente tem o seguinte, ó, isso aqui é importante, tá? Por exemplo, o artigo 121 do Código Penal, crime de homicídio, ele é exemplo de uma lei penal incriminadora. Por quê? Porque nós temos a definição de uma infração penal e a combinação de uma sanção. Então, ó, artigo 121, matar alguém, pena 6 a 20 anos de reclusão. Então, a lei penal incriminadora, ela é composta de 2 preceitos. Um preceito primário. Preceito primário é, portanto, a definição da conduta que se quer considerar criminosa. E temos o preceito secundário. Que vem a ser a cominação da pena, tá? Guardem, gente, essa noção de preceito primário e preceito secundário, tá? Isso é muito importante, certo? E aí, ó, a lei penal, como visto, pode ser ainda não incriminadora. E no que tange a lei penal não incriminadora, nós temos alguns tipos. Então, ó, a lei penal não incriminadora, ela pode ser permissiva. Permissiva. Justificante ou exculpante. Ela ainda pode ser explicativa ou
interpretativa pode ser complementar então, ó, primeiro, lei penal não incriminadora, tá? Lei penal não incriminadora, diferentemente da lei penal incriminadora, é óbvio que ela não vai ter a função de incriminar, né? Ela não vai ter a finalidade de criar conduta punível nem de combinar sanção, tá? Ela vai tratar de todo direito penal que não cuida de punições. E aí nós vimos que a lei penal não incriminadora pode ser permissiva, que se divide em justificante e exculpante, explicativa ou interpretativa e complementar. Então vamos agora falar o que vem a ser uma lei penal não incriminadora permissiva justificante. Nós temos aqui as causas de exclusão da ilicitude. Aquelas mesmo que provavelmente vocês já conhecem, no artigo 23, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. Uma lei penal não incriminadora permissiva justificante tem a finalidade de excluir a ilicitude da conduta. Já a lei penal não incriminadora permissiva exculpante, ela trata das causas de exclusão da culpabilidade. E aí nós temos, né, aquelas que vocês também provavelmente devem conhecer: erro de proibição, coação moral irresistível, obediência à ordem não manifestamente legal do superior hierárquico e etc. Tá? Então as leis penais não incriminadoras permissivas e exculpantes vão se preocupar com excluir a culpabilidade do sujeito que praticar um fato típico e ilícito. Tá? Já a lei penal explicativa ou interpretativa, nós temos como exemplo aqui, ó, o artigo 327 do Código Penal, que traz o conceito de funcionário público. Ora, se eu tenho crimes que somente funcionários públicos podem praticar, o Código Penal precisa me dizer quem é funcionário público. E ele faz isso no artigo 327 do Código Penal, tratando, portanto, de uma explicação ou de uma interpretação. Tá? A lei penal complementar é aquela que tem a função de delimitar a aplicação das leis incriminadoras. E aí a gente tem como exemplo, ó, o artigo 5º do Código Penal. Gente, eu sei que minha letra é feia, mas vocês devem perceber que eu escrevo ditando o que eu estou escrevendo, né? Então acredito que dê para vocês copiarem aí, tá? Então, por exemplo, o artigo 5º do Código Penal, que traz a ideia de territorialidade, vem dizer que aplica-se a lei penal brasileira como regra a fatos praticados dentro do território brasileiro. Então ele vem delimitar a aplicação dos seus tipos penais. Ok, gente? Então, ó, a gente encerra aqui esse bloco, dando continuidade no bloco seguinte. Até daqui a pouco.